São ao terceiro ano e somos agradecidos a Deus pela oportunidade que o Senhor nos tem dado de estarmos aqui para, de segunda a sexta-feira, louvarmos a Deus por através dos hinos e também nós gostamos da expressão do salmista, expor a palavra de Deus. Queridos ouvintes, como já foi dito e nós sempre também sugerimos, é que você esteja com a Bíblia. Se você é hábil nas Escrituras, você acompanha em tempo real a reflexão lendo na Bíblia no ato que nós estamos citando. Do contrário, você faz anotação, que é o que nós sempre sugerimos, para posteriormente você fazer a devida conferência, tá bom? Então, para a nossa reflexão nesse momento, nós vamos iniciar lendo o Evangelho que foi escrito por João, no capítulo 5. Evangelho do Senhor Jesus, segundo escreveu João, o quarto livro do Novo Testamento, é o capítulo 5 e o versículo de número 24, que nos diz: Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crer naquele que me enviou tem a vida eterna. Queridos ouvintes, estas palavras, segundo as Escrituras, nas quais cremos nas Escrituras, foram ditas pelo próprio Jesus. E como toda a Escritura merece nossa atenção, e enquanto se refere às palavras ditas pelo próprio Senhor Jesus, é que merece realmente toda a nossa atenção. Então, o que foi que lemos? João capítulo 5 e versículo de número 24. Jesus estava falando, é óbvio que nós estamos lendo aqui, em meio a uma palavra, né? Que o Senhor Jesus falou de um discurso do capítulo 5, onde ele, a partir do versículo 16, ele se declara, o Senhor Jesus declara-se Filho de Deus e igual ao Pai. Mas, para o nosso momento de reflexão, nós queremos chamar a sua atenção quando está escrito, Jesus falando, em verdade vos asseguro. Na primeira, é o que nós temos aqui com duas versões. A versão mais comum, que se você está com a Bíblia aí, provavelmente vai estar escrito: na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra. Aqui já diz: em verdade vos asseguro que quem ouve a minha palavra. É a mesma coisa, só melhora até o entendimento, que é esse o objetivo desse programa. Fazer compreensível, dentro das nossas possibilidades, a palavra de Deus. Porque somos conhecedores de que a palavra de Deus, sem que haja entendimento, não gera fruto algum. Pois é isso que está colocado pelo próprio Senhor Jesus, quando ele proferiu a parábola do semeador. Nós estamos aqui, como falamos, com o objetivo e podemos dizer com a batalha, com a tentativa, querendo trazer a você compreender ou a compreensão, querido ouvinte, da palavra, isto é, o entendimento, que haja entendimento, porque desde o Antigo Testamento é assim. Se nós não entendermos a palavra de Deus, ela não gera em nós fruto algum. Vejamos, e o Senhor Jesus, ele primou por isso. Vejamos as palavras dele no Evangelho segundo escreveu Mateus, no capítulo
de número 13, onde ele aqui fala de algumas parábolas, mas ele inicia com esta, a do semeador, e diz assim, no versículo de número 3, 13 de Mateus e versículo 3, e falou-lhes de muitas coisas por parábolas, dizendo, eis que o semeador saiu a semear. E, quando semeava, uma parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E quando semeava, eis que o semeador saiu a semear. E quando semeavam, a parte da semente caiu ao pé do caminho, e vieram as aves e comeram-na. E, versículo 8, nós queremos focar na primeira e na última semente, que eles citam 4. Ele cita 4. No versículo 8 está escrito, capítulo 13 de Mateus, e outra caiu em boa terra, e deu fruto, um a 100, outro a 60 e outro a 30 por 1. Prestemos atenção, enquanto o plantador, numa linguagem mais Bento Fernandense, plantador que planta semente, é assim que nós usamos, mas ali é o semeador que semeia a sua semente. Quando o semeador ou o plantador estava plantando, ou na verdade, fica mais correto, estava semeando a sua semente, eis que uma parte da semente caiu ao pé do caminho. E uma outra parte, de mais 2 exemplos que Jesus dá-nos, é porque nós queremos e precisamos avançar no tempo. A verdade é que uma caiu à beira do caminho e outra caiu em boa terra. E o que isso significa? O lindo que eu acho do próprio Jesus e das Escrituras, e a bênção da Escritura é essa, que ela explica ela própria, é que Jesus adiante, no versículo 18 ele explica, ele diz, escutai, pois, a parábola do semeador. Ele próprio dá o significado do que isso quer dizer. O semeador que semeia a semente que cai à beira de caminhos, do caminho e que cai em boa terra. Escutai, pois, a parábola do semeador, disse Jesus. Glória a Deus. Ouvindo alguém, versículo 19, eu estou lendo agora Mateus 13, verso 19. Jesus está explicando o que significa a semente e o terreno, isto é, a situação de beira de caminho, da semente que cai à beira de caminho. E vejamos, ouvindo alguém a palavra do reino e não a entendendo, olha aí, ouvindo alguém a parábola do reino e não a entendendo, vem o maligno e arrebata o que foi semeado em seu coração. Aí ele diz, este é o que foi semeado ao pé do caminho. Olha essa outra versão como ela diz. Portanto, atentai para o que significa a parábola do semeador. Quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, vem o maligno e arranca o que foi semeado em seu coração. Estas são as sementes que foram semeadas à beira do caminho. Você entendeu, querido? O próprio Jesus explicando. E o que antes de introduzirmos esta palavra, nós falamos que ouvir a palavra de Deus, ou a palavra do reino, que é isso que a gente traz aqui, a palavra de Deus, segundo as Escrituras, ouvir ela ou lê-la e não entendê-la, não gera fruto algum. É como esse exemplo que Jesus diz, quando uma pessoa escuta a mensagem do reino, mas não a compreende, e pela misericórdia de Deus há mais de 2 anos, estamos na direção do 3º ano, temos aí várias edições deste programa, e você que acompanha sabe que sempre nós procuramos trazer a palavra de maneira, tentando fazer, esse é o nosso objetivo. Pode até não termos ou não estarmos alcançando esse objetivo, mas o objetivo é fazer que você compreenda a palavra. E
quarto exemplo que ele fala que o que foi semeado em boa terra, né? Em boa terra. No primeiro, beira de caminho, é o que ouve e não compreende. E o verso de número 23, mas, enfim, o que foi semeado em boa terra é aquele que ouve a palavra e a entende. Este frutifica e produz grande colheita, alguns 100, outros 60 e ainda outro 30 vezes mais do que foi semeado. Então, onde é que está o segredo? Ouvir e compreender a palavra de Deus. Ler e compreender a palavra de Deus. Mas, meus queridos, nós lemos em João capítulo 5, verso 24. Vamos procurar entender? Jesus disse, está escrito, e como disse, nós cremos que foi Jesus que falou. João 5, 24. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de quem? A palavra de Jesus. E onde encontrar a palavra de Jesus? Nas Escrituras. Isto é, hoje ela tem um nome mais recente, na Bíblia Sagrada. Amém? Então, ele disse que quem ouve a palavra dele e crer naquele que o enviou. Isso não é uma coisa difícil de compreender. Quem foi que enviou a Jesus? Foi o próprio Pai, Deus. Pois no capítulo anterior aqui do mesmo livro, é muito citado, capítulo 3 e verso 17 diz assim, o 16 diz, está escrito, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 17, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo seja salvo por ele. Aí quando é o que nós lemos no capítulo 5 e 24, Jesus falando, ele diz, em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra, a palavra de Jesus, e crer naquele que o enviou, aí ele diz, tem a vida eterna. E o que é vida eterna, amigo? Salvação, colega. É a salvação. Quando Jesus ou a Escritura diz tem a vida eterna, é a mesma coisa que dizer tem a salvação, tem a redenção, tem a remissão dos pecados, isto é, tem o perdão dos pecados. Porque só assim, queridos, nós podemos chegarmos a Deus com os nossos pecados perdoados, na verdade, purificados pelo sangue de Jesus. É o que a Bíblia nos ensina. Meus queridos, então está escrito que quem ouve a palavra, aqui tem duas coisas. Para nós sermos salvos, primeiro, ouvir. Segundo, crer. Eu preciso ouvir a palavra de Jesus, a palavra de Deus, e crer nessa palavra. Só que crer não é tão somente eu falar, eu acredito. Ela vai mais além. É tomar por verdade, de fato, não é você crer piamente, isto é, fielmente na palavra. Porque se nós crermos de fato e de verdade, e no capítulo 7 aqui, no mesmo livro adiante, Jesus vai e diz o seguinte, no capítulo 7, verso 37, olha aqui essa escritura, nessa mesma linha. E no último dia, capítulo 7 de João, verso 37, está escrito, e no último dia, o grande dia da festa, Jesus, é assim que diz a Escritura, querido, ou que está escrito, colocou-se em pé. Jesus colocou-se de pé e clamou, isto é, falou alto, e ele disse, quem ouve, ou melhor, se alguém tem sede, venha a mim e beba.
Verso 38. Quem crê em mim, disse Jesus, como diz a Escritura ou as Escrituras, ele diz, rios de água viva correrão do seu interior, do seu ventre. Algumas versões vai dizer. João 7:37. No último dia, o mais solene dia da festa, Jesus colocou-se em pé e clamou: se alguém tem sede, deixai-o vir a mim para que beba. Aquele que crê em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E o que isso significa? Jesus nunca deixa as pessoas, os seus ouvintes, embaraçados. Ele explica o que é esse rio. No verso 39 diz: mas ele se referiu ao Espírito que mais tarde receberiam os que nele crescem, pois o Espírito Santo até aquele momento não fora concedido, porque Jesus não havia sido ainda glorificado. Então, queridos, olhe, há todo um raciocínio, e podemos dizer, há todo um raciocínio lógico, porque o Evangelho é racional. Foi isso que Paulo disse. Vejamos, Romanos, capítulo de número 12. Eu disse, tem todo um raciocínio ilógico. Eu disse, porque o Evangelho é racional. E vejamos o que Paulo escreve quando ele está escrevendo aos Romanos no capítulo 12. Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Evangelho não é algo solto, não é pontas sem nós, ou seja, não é coisas que fica sem conexão. A Bíblia, você começa a perceber, quando quer realmente de fato aprendê-la, que ela, do primeiro ao último livro, ela está conectada. Você viu, nós estamos aqui refletindo em pouco mais de 10 minutos e estamos no mesmo sentido. Mas isso é que realmente vai nos trazer fé, produzir fé, que diz a Escritura, a fé vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Como é que pode se gerar fé se a gente não ouve dessa forma? Lembra, é necessário ouvir e entender, é necessário ouvir e compreender. E outra vez nós estamos sendo até redundantes. Você sabe, querido ouvinte, que o objetivo desse programa é esse. Nós procuramos fazer com que se entenda aquilo que se está lendo. Me lembrei do encontro do evangelista Filipe e do eunuco. Quando o Espírito Santo falou a Filipe: corre e aproxima-te a esse carro. E quando Filipe corre, eu estou tratando agora do capítulo 8 do livro de Atos. 8 de Atos, está lá essa história. E quando Filipe se aproxima, que era o evangelista, o pregador, enfim, esses termos podem ser colocados a Filipe, que o Espírito Santo disse que ele fosse para aquela parte do caminho que estava deserta e ficasse ali, e ele depois entende e compreende, e quando ele vem uma comitiva do eunuco, o tesoureiro mor da rainha de Candace, que já vinha da festa de Jerusalém, aí tem algo tremendo aí, ele vinha lendo as Escrituras, e mais precisamente no livro do profeta Isaías, e no capítulo 53, e a parte que aquele homem vinha lendo era que foi levado para o matadouro, como ovelha muda, ele não abriu a sua boca. E quando o homem vê Filipe se aproximando, ele roga, ele diz: rogo-te, de quem diz isso o profeta?
Primeiro, quando Filipe se aproxima, ele pergunta: você está entendendo o que está lendo? Olha aí a questão de que se faz necessário compreender, querido ouvinte. Filipe pergunta: você entende o que está lendo? E olha a resposta, que essa resposta eu acho tremenda. Ele diz: como poderei entender se alguém me não explicar ou se alguém me não ensinar? E aí, queridos irmãos ouvintes, nesse momento eu vejo a responsabilidade, o clamor do mundo nessa palavra, nessa pergunta e resposta, o clamor do mundo e a responsabilidade da igreja. Ou seja, o clamor dos que não entendem e a responsabilidade dos que entendem. E aí, queridos, como está escrito, Filipe, que quando é quem primeiro pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O homem diz: como poderei entender se alguém me não ensinar? E aí na sequência ele lê a referência, como já citamos, 53 de Isaías, e aí o homem pergunta, o homem diz: rogo-te. De quem está falando o profeta? Ele está falando de si ou de algum outro? E o lindo é que a Escritura diz que Filipe, começando por ali, lhe anunciou Jesus. Então, queridos, isto é o que nós tentamos, sim, tentamos, fazer com que haja compreensão. E para concluirmos, relendo Romanos 12, portanto, caros irmãos, rogo-vos pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto espiritual. A versão que li anteriormente diz racional. Ou seja, eu entendo que vocês saibam o que estão fazendo e como estão fazendo em cultuar ao Senhor, com entendimento. Queridos ouvintes, que Deus te abençoe, que você interesse-se por essa palavra, pois esta palavra te dará a vida eterna, se você crer de todo o seu coração. Que Deus nos abençoe, em nome de Jesus.